Está em Gênesis 43, a partir do versículo 26. José chega e aí os irmãos de José, a segunda vez agora, se curvam diante de José e entregam o presente enviado por Jacó. Jacó enviou o presente sem saber que o homem forte do Egito era o próprio José. Então veja bem o que eu quero colocar aqui. É que a segunda vez, na primeira vez os irmãos tinham se curvado diante de José. Essa é a segunda vez que eles se curvam e dessa vez o Benjamim está junto. Então cumpriu-se o sonho que José teve há 22, 24 anos atrás, né? José viu o seu irmão Benjamim e logo o abençoou, né? A bênção do Senhor seja sobre você, meu filho, tal. E então, esse é seu irmão mais novo, seu pai está vivo, tal. Abençoou o irmão dele e emocionou-se a segunda vez. Ele se emocionou de novo, José, e saiu da presença deles um pouco para ir chorar. É a segunda vez que José chora, né? O ataque de choro. Você vê que ele era uma pessoa bem emocional, o José estava emocionado. E tempo muito grande de separação deles, né? E também aqui aparece mais uma situação em que eles são separados. A comida era servida dos egípcios separado dos irmãos de José, porque para os egípcios os pastores, que no caso os hebreus são pastores, para eles é uma abominação, tá certo? Então eles não comiam juntos. Pode ser que daqui é que começou aquela ideia de judeus se separar, né? Com esse tal não com mais e tal assim. Depois a gente vai ver algumas coisas da tradição judaica, que no momento a família do Jacó está lá em Canaã se misturando, né? Os filhos de Jacó estão casando com cananitas, estão tendo filhos com estas cananitas. Porém agora eles vão vir para o Egito e a raça deles vai ser preservada, e eles vão ter então o costume de não se misturar com outras raças. Mas aqui para o egípcio é abominação ele não come com israelita, ele não come com hebreus, embora o primeiro-ministro do Egito seja um hebreu chamado José, né? Tá certo? Bom, queridos, então o que acontece aqui é que essa lei de pureza, um ritual, né? Ritual religioso, não permitia que os egípcios se juntassem aos estrangeiros. Isso depois vai ser colocado na cultura judaica, tá bom? O termo gentil é muito usado para contrapor a quem não é judeu. Povos gentios são todos os povos que não são israelitas, não são hebreus, não são judeus, ok? Queridos, em Gênesis 43, verso 33, diz que eles foram assentados na mesa em ordem cronológica, em ordem de nascimento, tipo Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Azer, Dan, Naftali, Isacar, Zebulon, José estava lá, né? E por último Benjamim. E aí o José deu uma porção 5 vezes maior para Benjamim. Benjamim era convidado de honra, então o menor ali foi mais privilegiado, mais bem visto, bem recebido, melhor recebido que os outros, tá certo? E essa é a última parte da trama do José, tá certo? E eles terminaram ali o almoço, conversaram, certo? E parecia que estava tudo uma beleza. Simeão estava solto e os irmãos de José agora estavam dizendo: oh, que maravilha, vamos voltar para casa com trigo, vamos voltar para casa com o nosso irmão Simeão, vamos voltar para casa com o nosso irmão Benjamim, e com essa fartura de trigo. Eles estavam muito inocentes na história, mas José submeteu eles a mais um teste, o teste final, né? Mais uma vez José falou para o seu mordomo colocar de volta o dinheiro lá na boca do saco, e falou para pegar o copo dele. Outra tradução aqui, outra parte do texto diz taça, né? Uma taça especial, e colocasse na bagagem do Benjamim, o mais moço. E então é isso. José queria saber se os irmãos estavam se importando mesmo, de verdade, com Benjamim, se eles não estavam tratando Benjamim mal, da forma que eles tinham tratado José há alguns anos atrás, né? Essa foi a última prova que o José impôs a seus irmãos. Talvez essa fosse a condição que José impôs aqui para eles, para oferecer perdão verdadeiro aos irmãos. Seria isso, né? Se eles passarem nessa prova, eu vou perdoar. Se eles não passarem, se eles forem reprovados, eu vou tratar com eles. Eles fizeram muito mal para mim, tá certo? A forma como os 10 trataram, aqueles 10 irmãos trataram a Benjamim, é que iria mostrar para José se eles estavam arrependidos ou não do que fizeram com ele, com José, tá certo? Então Gênesis 44, versículo 3 e 4 fala que eles saíram da cidade de manhã cedinho, indo de Zoan, provavelmente Zoan, até Canaã. São 18 dias e meio, mas eles estavam saindo da cidade ainda, quando José disse para o mordomo: vá lá atrás deles e diga que
algum deles roubou minha taça, algum deles roubou meu copo. E que é isso? Diga para eles, o que foi que vocês fizeram, pagando mal com o bem que o meu Senhor fez para vocês, etc., né? Fazendo formalmente uma acusação contra eles. E então o mordomo de José foi atrás desses irmãos de José, alcançou, e logo que alcançou, foi com um destacamento policial para prendê-los mesmo, né? E aí o que acontece? Ele chega e diz: rapaz, um de vocês aí roubou o copo do meu Senhor, é o copo, a taça através da qual ele faz as adivinhações. Vocês não podiam ter feito isso. E aí o que acontece é a primeira menção que eu quero dizer aqui, o primeiro comentário que eu quero fazer é sobre esse negócio da adivinhação. Uma das práticas mais antigas, né, dos antigos povos asiáticos, é a adivinhação com copo. Como é que é isso, adivinhação com copo? É aquela brincadeira com copo? Não, tem nada a ver não. Aqui, tudo que é adivinhação, gente, tem ligação com demônios, tá? Com esforço espiritual do mal. Às vezes está dizendo que está fazendo bem, porque está revelando algum mal feito de alguém, mas não. Isso é ministério demoníaco, ministério de acusação, certo? Geralmente o copo era aqui no caso, era cheio de água ou de algum outro líquido, não sei, vinho, alguma coisa. E aí a pessoa, provavelmente assim, ficava olhando fixamente, até ter um discernimento, até ver alguma forma, alguma coisa que dava na água, para poder presumir que estava adivinhando alguma coisa, tá certo? Isso não acontecia sem a invocação de espíritos, demônios. Por isso é que a adivinhação tem ligação direta com feitiçaria, tem ligação direta com revelação espiritual, coisas do mal aí. É como se fosse o copo aqui, é como se fosse uma bola de cristal, né? A prática da clarividência, vamos dizer aqui. Depois você procura no Google aí, para se informar melhor sobre o que seria este negócio de clarividência. Ok, queridos? Clarividência. E aí alguns até dizem assim: não, José não praticou isso não. Bom, José era conhecido no Egito como um homem que teve revelação extraordinária do sonho, né, do faraó. Interpretou, ele era um intérprete de sonhos. Então, como ele era um destaque nisso, de intérprete de sonhos, e era o primeiro-ministro, ele era o maioral nesse aspecto aí, sabe? E casou-se com a filha de um sacerdote egípcio. Então o povo tinha dele uma referência não só de governador, mas de pessoa que tinha poderes especiais para saber das coisas. E aí foi isso que o mordomo usou, né? O mordomo do José chega para acusar os irmãos de José. Eles dizem: não, nós somos inocentes. Espera aí, o que você está dizendo? Espera aí, rapaz, que acusações sem base são essas, né? Depois que nós devolvemos o dinheiro que foi colocado aqui, né, para a gente, nós devolvemos o dinheiro, nós iríamos fazer isso? Nós iríamos, depois de ter devolvido o dinheiro que foi colocado na boca do saco, nós iríamos roubar uma taça? Não, espera aí, né? Eles fazem isso em Gênesis 44, versículo 8 e 9. E aí provavelmente algum dos mais velhos, filhos de Jacó, que é quem tinha a palavra, algum deles faz uma sentença muito severa, diz: olha, aquele com quem foi encontrado o copo do José, do homem forte do Egito, o copo, a taça, esse vai ser morto aqui, seja morto aqui, e todos nós, os outros, vamos nos tornar escravos do meu Senhor. Entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. E esse costume de fazer sentença tão brava, assim, tão forte, é uma forma de reafirmar a honestidade deles, né? A dignidade deles. O mordomo do José sabia a ordem do nascimento dos irmãos José, porque eles tinham sido colocados em ordem cronológica. Na hora do almoço foi colocado Rubem, Simeão, Levi, Judá, foi colocado em ordem cronológica na casa lá, na hora do almoço. Então eles começaram a procurar na bagagem do Rubem, do mais velho, até chegar ao mais moço. Eita, coração velho, viu? Aí era assim, abria uma bagagem: não está aqui não, tá vendo, nós somos dignos, aquela coisa, né? Queridos, Gênesis 44, 10, o mordomo de José disse assim ainda: olha, só vou ficar como escravo com aquele que realmente foi encontrado com a taça, os outros estão livres. E aí, infelizmente, queridos, a taça foi encontrada na bagagem do Benjamim, ok? E então eles, versículo 13 de Gênesis 44, diz que eles rasgaram as vestes. Até hoje é um costume, né, do povo judeu, essa espécie de rasgar vestes. É como, tipo assim, eu estou sofrendo uma injúria, uma injustiça, uma vergonha, um traje que fizeram comigo, é inaceitável. Então, diante de Deus, eu, né, quero, tipo, mostrar a minha, vamos dizer assim, a minha desgraça. Eu caí em desgraça, e foi uma injustiça que fizeram aqui. Era mais ou menos isso que significava. Então, esse ato de rasgar as vestes também foi relatado na história do Jacó, quando o seu tio, que era sogro dele também, o acusou de ter furtado os ídolos do lar. Jacó rasgou as vestes,
né? Nenhum deles quis ir para casa, porque eles sabiam que se fosse para casa sem o Benjamim, o pai deles iria morrer de desgosto. Nenhum deles quis ir para casa. Eles voltaram para a cidade para ir ter com José, né? Tá certo? E aí, versículo 14, Gênesis 44, 14, diz que eles se lançaram ao chão, se lançaram aos pés de José, e essa é a terceira vez, negado. Terceira vez que os irmãos de José se curvam aos pés de José. Mais uma vez, o sonho de Deus para José se cumprindo. Um sonho que ele tinha tido há 22 anos atrás, 22 a 24 anos atrás, tá certo? E eles começaram a clamar a José, dizer: não, nós somos íntegros, o que é que nós vamos falar? Não temos o que falar, mas olha, nós não fizemos isso e tudo. E agora eles estavam mostrando um demasiado interesse na vida de Benjamim, porque eles sabiam que se chegasse em casa sem Benjamim, o velho iria morrer de desgosto, o velho Jacó. E o interessante é que José, agora, nesse momento, está sentindo assim: rapaz, esse interesse tão grande pelo Benjamim, se eles tivessem tido um pouco de interesse por mim, eles não teriam tentado me matar, não teriam me vendido como escravo, eles teriam pensado em meu pai, como eles estão pensando agora, né? Não houve nada nesse sentido com relação a mim. Diz aqui o relato bíblico que José gritou, chorou, clamou por misericórdia, e eles não ouviram a José. Gênesis 44, 16, Judá entra mais uma vez na história argumentando. Judá, ele diz: como nós podemos provar a nossa inocência? Não tem como. O copo foi achado com o nosso irmão, não foi ele que fez isso, nenhum de nós fez isso, né? Não tinha para que fazer isso. Mas como nós vamos provar a nossa inocência? Não tem mais o que fazer. E aí ele diz assim: Deus trouxe à luz a culpa pelos nossos pecados, a culpa do pecado dos seus servos, no caso, meus irmãos, da minha família. Deus trouxe à luz a culpa dos nossos pecados. Agora, todos nós somos escravos do Senhor, ou seja, nenhum de nós vai querer voltar para a nossa casa sem o rapaz, não. Nosso pai vai morrer. Então, queridos, outra aplicação que é bom ser feita aqui é que o pecado que foi cometido contra José, aqui foi expiado em Benjamim, tá certo? Eles tinham ignorado os gritos de angústia de José, mas agora eles é que estavam gritando de angústia, eles é que estavam desesperados, eles é que estavam clamando a José por misericórdia. Eles não tiveram misericórdia de José, mas agora eles estavam precisando da misericórdia de José, embora não soubessem que estavam conversando com José, seu irmão, tá bom? E é isso aí, eles mostraram realmente arrependimento quando confessam que eles dizem: é Deus que está fazendo isso conosco pelo que nós fizemos ao nosso irmão. É a segunda vez, a terceira vez que eles estão mencionando isso. E aí o José fala que não, só o homem que estava com a taça vai ficar como escravo, os outros podem ir para casa, podem ir, né? Os outros não têm culpa, podem ir embora. E aí a defesa de Judá começa dizendo: olha, o senhor não faz ideia do que eu passei em minha casa para conseguir trazer o nosso irmão mais novo. Meu pai chegou a dizer que se acontecer alguma coisa com ele, com esse menino mais novo, Benjamim, meu pai, ia morrer de desgosto. Foi o Simeão que teve a ideia de matar José, mas foi o Judá, esse que está agora oferecendo-se como escravo em lugar do Benjamim, foi esse Judá que teve a ideia de vender José para que ele não fosse morto. Senão, não vamos matar nosso irmão não, ele é sangue do nosso sangue, vamos vender ele, né? Então agora o Judá está se colocando como escravo. Judá, que teve a ideia de vender José como escravo para livrá-lo da morte, agora está colocando a sua própria vida como escravo para livrar o outro irmão, né? Então, quando o Judá fala isso diante do homem forte do Egito, sem saber que se tratava de José, né? Esse homem forte do Egito tremeu na base. Mais uma vez ele ficou emocionalmente abalado. Então seria melhor para Judá ele se tornar escravo o resto da vida dele do que ver o pai dele morrer. Também seria melhor ele assumir essa responsabilidade ficando como escravo, né? Do que chegar em casa e dizer para o pai que falhou. Então o certo a fazer era isso mesmo. Judá aqui se fez escravo para liberar o irmão mais novo. E Judá aparece aqui nessa história como uma tipologia de Cristo, né? Alguém que vem para substituir outro alguém, certo? Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus é o cordeiro que aparece para substituir o Isaac. Jesus é a pessoa que foi para a cruz para substituir a mim e a você e a mim, ok? Guarde bem isso em seu coração, em nome de Jesus. Aqui Judá aparece com um termo de responsabilidade assumido diante do pai, e ele se coloca como escravo para liberar o irmão mais novo. Ele aparece aqui como uma tipologia de Cristo, e eu quero que você guarde isso em seu coração. Cada um de nós tem esse mesmo dever diante do pai, de se apresentar apresentar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, ok? Ninguém tem um amor maior do que esse, o de dar a sua própria vida pelos seus irmãos, disse Jesus.